A eleição dizia que existia uma briga entre eu e Arthur para um ser candidato e o outro não ser. Nada disso existiu. Existiu uma briga ao contrário. Eu queria que Arthur fosse e Arthur queria que eu fosse. Mas aí quando eu recebi esse convite, minha gente, eu posso dizer a vocês aqui que Deus, Ele não coloca nenhum sonho no coração de alguém e nenhum desejo no coração de alguém que você que está embaixo, você que está aqui em cima, não possa alcançá-lo. Deus, quando Ele coloca um sonho, é porque Ele sabe que você tem capacidade de seguir e conquistar o que você quer. E nas minhas orações, nas conversas com minha esposa Cristiane, a minha família, as conversas com meu pai, que decide muitas coisas políticas comigo, conversa com meu irmão Eudes, com minha irmã Kelly, com Catiúcia, com Hércules, eu aceitei o convite. Mas eu quero dizer a vocês que não foi um convite para ter a ganância de subir à prefeitura. Essa história de Hélio querer o poder, ela não existe. Existe sim. Eu preciso chegar ao poder para poder ajudar vocês, para poder fazer o que vocês precisam, o que vocês merecem. E aceitei esse desafio, Clécia. Aceitei esse desafio, povo de Guamaré, pelo único motivo. Não foi só a nossa bancada de vereador que decidiu isso, porque os nossos liderados também queriam a minha candidatura. Os vereadores de mandato e os vereadores que fazem parte hoje de nossa coligação em disputa das eleições. Sim, agora não. Nas minhas orações, pedi a Deus que Ele me mostrasse e abrisse todas as portas que eu precisasse para ser o candidato em Guamaré. E pelo chamado do povo, um chamado de vocês, dizendo nas pesquisas internas e dizendo nas ruas e provando nessa noite de hoje, eu aceitei ser o candidato a prefeito desse grupo. Fiz pelo chamado do povo. E aí, quando lancei minha candidatura, ao pedir a Deus para que Ele abrisse todas as portas para mim ser o candidato, tinha um percurso que ao longo de minhas candidaturas ela rodeava quando eu ia para o registro, que todos sabem que é aquela história do grau de parentesco de Auricélio e que era a história do indeferimento. Mas Deus me ouviu, Arthur. Deus me ouviu e abriu as portas. Naquela convenção que nós fizemos naquele ginásio, onde muitos acreditavam que quando eu lançasse o meu nome, não conseguíamos nem lotar as arquibancadas. Mas nós lotamos as arquibancadas e ficou 2 tantos fora. Ali quando eu cheguei na minha casa, eu disse a Cristiane, isso é um sinal de Deus para me seguir. Mas tinha ainda o peso nos meus ombros, que era a história do indeferimento. Aí o Bacurau Chopi, como disse Arthur, e o candidatozinho lá das ilusões, pregavam isso todo dia, que ele estava indeferido. Mas mesmo assim, vocês seguiam e confiavam em mim. Aí veio a mão de Deus. Registrei minha candidatura, preenchi todos os requisitos que a comarca de Macau, a Justiça Eleitoral, pedia, além de outros que eu tenho para ser candidato. Eu sou bom pai, bom filho, bom esposo, bom amigo e bom gestor. É por isso que eu estou aqui. Muito bem. E aí veio o deferimento na comarca de Macau em primeira instância.
que aí eu confesso a vocês que tirou um peso dos meus ombros. Não é uma carga em minhas costas não, era um peso dos meus ombros que carregávamos na história do grau de parentesco. Aí precisamente eu posso dizer que a mão de Deus abençoando esse projeto, Clécio, ela foi concretizada, porque a oposição fazia toda essa guerra e de uma forma ou de outra, vamos confessar, vocês também tinham muita dúvida na questão de governar, porque de ganhar vocês sabiam que eu ganhava, agora de governar vocês tinham essa incerteza. Verdade. Depois eles com medo, porque eu fiz um desafio lá em Baixada do Meio, quando fui deferido, antes de ser deferido, eu disse lá em Baixada do Meio que ia fazer um desafio aos 2 candidatos que estavam postulando seus nomes a prefeito no município de Guamaré. Foi verdade. Mesmo sem ter o resultado em primeiro grau, eu desafiei, porque eu tinha fé e convicção que Deus ia me dar essa vitória. E aí eu disse a eles que não ia impugná-los, nenhum dos dois. E olha que eu tinha material suficiente para fazer isso naquele tempo. Mas mesmo assim chamei o meu jurídico, chamei as pessoas que lideram junto comigo e disse: eu quero impugná-lo nas urnas. Foi verdade. Eu quero impugná-los nas urnas. É verdade. E dia 6 eu tenho certeza que vocês, junto comigo, vão impugná-lo nas urnas, dando a vitória de Hélio prefeito e Clécio vice-prefeito do município de Guamaré. Foi verdade. Foi assim que você falou mesmo. Passado essa história do deferimento, que aí eles ficaram doidos. Aí até no dia que foram recorreram para o Tribunal de Minas Gerais. Nem podia. Passado isso, eu quero dizer a vocês que não existe eleição fácil, não existe eleição ganha, existe muito trabalho, muito trabalho. E quando assumi a prefeitura em 2013, que eu comecei o meu trabalho, eu conversei com alguns amigos e o cara disse assim para mim: Hélio, como é que acaba uma eleição e você já começa a fazer outra? Você não cansa? O que é isso? Você toma qual o remédio que você toma? Qual o Red Bull que você toma? Eu digo: amigo, é o seguinte, se você for um cara inteligente e sensato, quando você disputa uma eleição que não é fácil, quando você obtém a vitória, que você assume a prefeitura, você tem que contar um dia a menos que você vai administrar, porque é decrescente. Quando chega lá uma certa hora, você tem que disputar as eleições de novo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar pelo povo. Ao que é que eu, Hélio, faço? E aí eu quero dizer a vocês nessa noite de hoje, eu quero